Quem é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus corresponde à Igreja cristã, correto? Há cerca de 2000 anos, nós aprendemos que Jesus fundou a Igreja cristã. E se eu te disser que você pensa desse jeito por causa de uma manobra dos tradutores cristãos para manipularem o teu entendimento, fazendo você errar na compreensão correta sobre quem é a verdadeira Igreja de Deus? É sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. O meu nome é Kleber Ximenes e seja muito bem-vindo ao canal Releituras Nazarenas. Fala-se muito hoje de um lado obscuro das religiões. Estas teriam certos segredos que gostariam de manter trancados debaixo de 7 chaves. Alguns destes supostos segredos fariam arrepiar os cabelos do espectador mais valente. Outros desses segredos, entretanto, apesar de serem verificáveis de uma forma mais fácil e de não envolverem os atos e aparições diabólicas típicos das teorias da conspiração medievais e até contemporânea, permanecem sem chamar muita atenção dos estudiosos. Sobre alguns desses segredos, entretanto, podemos dizer que chegou o tempo de cumprirmos as palavras ditas por Yeshua em Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Mas para explicar um pouco melhor o que eu estou tentando dizer para você, é necessário primeiro a gente conversar um pouco sobre a origem da palavra igreja. Igreja, como você provavelmente já ouviu falar, é uma palavra proveniente do grego, eclésia, cujo sentido principal, dito de uma maneira bem simples, é qualquer ato em que se reúnam pessoas. O cristianismo, entretanto, ressignificou esta palavra para designar o corpo espiritual de Cristo, passando-se desde então a se utilizar a palavra igreja para referir-se de maneira exclusiva ao corpo dos santos fiéis cristãos. Isto tanto é verdade que hoje não se utiliza o termo igreja de outro modo senão para se referir a alguma instituição cristã. Para o cristianismo, Jesus fundou a igreja cristã em Cesaré de Filipe, quando afirmou a Pedro: "E eu lhe digo que você é Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas será que a igreja de Mashiach surgiu mesmo no Novo Testamento? Na verdade, a palavra eclésia não é uma exclusividade do Novo Testamento. O que faz com que o cristão pense que seja, provém de um simples subterfúgio utilizado pelos tradutores cristãos para esconder essa realidade do leitor comum. Entenda-se como leitor comum aquele que faz uso apenas dos textos traduzidos da Bíblia e que não busca apoio nos chamados originais para, através deles, buscar um melhor entendimento dos textos traduzidos que ele lê. Para verificar isto que eu estou dizendo, basta realizar uma busca na Septuaginta, o texto grego do Tanar, também conhecido como Velho Testamento. Por meio de uma busca que eu realizei na Septuaginta, foi possível estabelecer uma relação clara, direta e inequívoca do uso da palavra eclésia no Tanar, bem antes de Jesus utilizá-la no Novo Testamento.
de modo que nós podemos concluir com segurança que o grupo de pessoas que desde a antiguidade é chamada de Igreja de Adonai não é outro senão Israel. Assim, infelizmente, nós notamos que existe uma tendenciosidade dos tradutores cristãos de modo a esconder essa realidade dos seus leitores. Talvez o exemplo mais claro do que eu estou falando esteja no livro de Atos, capítulo 7, versículo 38, que é o trecho que fala sobre a morte do mártir Estevão. Vejamos. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava do monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Atos, capítulo 7, versículo 38. No texto grego, entretanto, a palavra que está escrita aí, onde aparece congregação, é eclésia, como você pode ver destacada aí na sua tela. Nós vemos desse modo que, apesar de a palavra eclésia estar presente aí no texto grego, os tradutores cristãos a traduzem para o português como congregação, apenas porque neste trecho a palavra eclésia está aplicada a Israel e não ao corpo dos fiéis cristãos. Se fôssemos abolir, então, a discriminação cristã da tradução bíblica, nós leríamos o texto de Atos 7, versículo 38, dessa forma. Ele estava na igreja, no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Atos 7, versículo 38. Desse modo, nós percebemos claramente que é Israel que é chamado pelo escritor do livro de Atos, um cristão, de a igreja que recebe as palavras vivas por parte do Eterno, as quais foram transmitidas de pais para filhos até a geração do judeu Estevão, que reconhece o povo israelita como a igreja do deserto. Infelizmente, o que é convenientemente escondido pelos tradutores cristãos da Bíblia é a presença da palavra eclésia aplicada a Israel no Tanar. O canal Releituras Nazarenas, entretanto, revelará aqui como a palavra igreja está presente sim no Tanar. Nas passagens a seguir constarão o versículo, assim como ele está na Septuaginta, e depois como ele consta nas traduções cristãs da Bíblia para o português. E logo depois, como ele seria escrito caso fosse abolida a discriminação e a tendenciosidade dos tradutores cristãos.
todo esse malabarismo se dá para justificar a falsa doutrina da substituição da congregação de Israel pela igreja cristã como povo escolhido de Deus. Podemos dizer assim que definitivamente fica provado que Israel é a igreja de Deus desde a antiguidade, não tendo sido substituído por nenhum outro povo, e que a doutrina que prega que Israel foi substituído pelos gentios é falsa e maligna, tendo servido como mote para o morticínio de milhões de judeus nos últimos 2000 anos e justificando, inclusive, a mancha do Holocausto nazista. Nós, israelitas nazarenos, ou israelitas do caminho, repudiamos com toda a veemência e com toda a força da nossa alma a doutrina que insinua que Israel não é mais o povo do Eterno. Porque sabemos que a verdadeira igreja é aquela que existe desde o tempo dos patriarcas. Israel é o filho amado de Deus. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você de alguma forma e que tenha ajudado a esclarecer alguma dúvida tua. Se você ainda tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários que a gente responde para você. Quero pedir que você deixe o seu like e que, se você souber de alguma pessoa que vá se interessar pelo tema, que compartilhe com ela. Não deixe de se inscrever no canal e, se quiser saber mais sobre o assunto, acesse o link aí do nosso blog que está na descrição do vídeo. Até a próxima. Shalom.